Boa noite a todos. Boa noite, ceareiros do amanhã, família Feza. Boa noite, Murilo Montenegro, presidente da Casa Feza. É sempre uma honra e uma gratidão poder estar aqui exercendo esse trabalho, levando o Evangelho segundo o Espiritismo a cada um que acompanha este canal pelo YouTube da família Feza. Então sejam bem-vindos a mais uma segunda-feira de Evangelho, né? Um Evangelho virtual que nós estamos fazendo para levar as palavras de Cristo, os ensinamentos a cada um que está no seu lar, cada um que está acompanhando este canal, e nós estamos muito felizes por estarmos aqui, mais uma segunda-feira de luz e de paz. E que antes de falarmos do nosso Evangelho, gostaria de pedir a todos para que fechassem os olhos e entrassem em sintonia com Jesus, com Maria, com Deus, Pai Celestial, para que o nosso coração e as nossas orações se transformassem em gotas de luz, chegando aos lares de cada um que está hoje conectado com esse amor celestial. E vamos orar nesse pensamento. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso santo e amado nome. Venha a nós o teu reino de paz, de luz e amor e caridade. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todos os lugares. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem vos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, pois só vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. E com essa prece inicial, possamos desenvolver o Evangelho desta noite, assimilando as palavras do Cristo, codificadas pela doutrina espírita, que nos é trazida como um bálsamo de entendimento, aconselhamento, orientação e aprendizado. Que assim seja. Nosso Evangelho desta noite, ele é retirado do livro Evangelho segundo o Espiritismo, da doutrina espírita codificada por Allan Kardec. E nós vamos falar do capítulo 18. Muitos os chamados e poucos os escolhidos. E começamos com o item 1, que nos fala da parábola do festim de núpcias. Jesus, falando ainda por parábolas, lhes disse: o reino dos céus é semelhante a um rei que, querendo realizar as núpcias do seu filho, enviou seus servidores para chamar às núpcias aqueles que foram convidados, mas eles se recusaram a vir. Ele enviou ainda outros servidores com ordem de dizer de sua parte aos convidados: eu preparei meu jantar. Fiz matar meus bois e tudo o que havia feito cevar. Tudo está preparado. Vinde às núpcias. Mas eles não se preocuparam e se foram. Um à sua casa de campo e outro ao seu negócio. Os outros se apoderaram de seus servidores e os mataram após lhes ter feito vários ultrajes. O rei, tendo sabido disso, se encheu de cólera e, tendo enviado seus exércitos, exterminou esses homicidas e queimou a sua cidade. Então, ele disse aos seus servidores: o festim de núpcias está todo preparado, mas aqueles que haviam sido chamados dele não foram dignos. E depois, nas encruzilhadas, e chamai para as núpcias todos aqueles que encontrardes. Seus servidores, indo então pelas ruas, reuniram todos aqueles que encontraram, bons e maus.
e a sala de núpcias ficou cheia de pessoas que se sentaram à mesa. O rei entrou em seguida para ver aqueles que estavam à mesa. E tendo notado um homem que não estava com a roupa nupcial, lhe disse: Meu amigo, como entraste aqui sem ter a roupa nupcial? E esse homem permaneceu mudo. Então o rei disse aos seus servos: Atai-lhe as mãos e os pés e lançai-os nas trevas exteriores. Aí haverá pranto e ranger de dentes, porque há muitos chamados e poucos escolhidos. São Mateus, capítulo 22, versículo de 1 a 14. E o item 2 nos traz: o incrédulo sorri a esta parábola, que lhe parece uma puerilidade ingênua, porque não compreende que se possa criar tanta dificuldade para assistir a uma festa, e ainda menos que os convidados estendessem a resistência até o massacre dos enviados do Senhor da casa. As parábolas, diz ele, sem dúvida, são figuras, mas ainda é preciso que elas não saiam dos limites do verossímil. Pode-se dizer o mesmo de todas as alegorias, das fábulas mais engenhosas, se não são despojadas de seu envoltório para procurar-lhe o sentido oculto. Jesus exauriu as suas nos usos mais vulgares da vida e as adaptou aos costumes e ao caráter do povo ao qual falava. A maioria tem por fim fazer penetrar nas massas a ideia da vida espiritual. O seu sentido não parece frequentemente ininteligível, senão porque não se parte desse ponto de vista. Nesta parábola, Jesus compara o reino dos céus, onde tudo é alegria e felicidade, a uma festa. Para os primeiros convidados, fez alusão aos hebreus, que Deus chamou primeiro ao conhecimento da sua lei. Os enviados do Senhor são os profetas que vieram exortá-los a seguir o caminho da verdadeira felicidade. Mas suas palavras foram pouco escutadas, suas advertências foram menosprezadas, vários foram mesmo massacrados, como os servidores da parábola. Os convidados que se escusaram com os cuidados a dar aos seus campos e aos seus negócios são o símbolo das pessoas do mundo que, absorvidas pelas coisas terrestres, são indiferentes quanto às coisas celestes. Era uma crença entre os judeus de então que sua nação deveria adquirir a supremacia sobre todas as outras. Deus não havia, com efeito, prometido a Abraão que a sua posteridade cobriria toda a terra, mas sempre, tomando a forma pelo fundo, eles acreditavam numa dominação efetiva e material. Antes da vinda do Cristo, à exceção dos hebreus, todos os povos eram idólatras e politeístas. Se alguns homens superiores ao vulgo conceberam a ideia da unidade divina, essa ideia ficou no estado de sistema pessoal, mas em nenhuma parte foi aceita como verdade fundamental, a não ser por alguns iniciados que escondiam seus conhecimentos sob um véu misterioso, impenetrável às massas. Os hebreus foram os primeiros que praticaram publicamente o monoteísmo. Foi a eles que Deus transmitiu a sua lei, primeiro por Moisés, depois por Jesus. Foi desse pequeno foco que partiu a luz que deveria se derramar sobre o mundo inteiro, triunfar do paganismo e dar a Abraão uma posteridade espiritual, tão numerosa quanto as estrelas do firmamento. Mas os judeus, repelindo a idolatria, haviam negligenciado a lei moral para se apegarem à prática mais fácil das formas exteriores. O mal chegara ao auge. A nação dominada estava fragmentada pelas facções
dividida pelas seitas. A incredulidade mesmo havia penetrado até no santuário. Foi então que apareceu Jesus, enviado para lembrá-los quanto à observância da lei e abrir-lhes os horizontes novos da vida futura, convidados dos primeiros para o grande banquete da fé universal. Repeliram a palavra do celeste Messias e o fizeram perecer. Foi assim que perderam o fruto que teriam recolhido de sua iniciativa. Seria injusto, todavia, acusar o povo inteiro desse estado de coisas. Essa responsabilidade cabe principalmente aos fariseus e aos saduceus, que perderam a nação pelo orgulho e pelo fanatismo de uns e pela incredulidade de outros. São eles, sobretudo, que Jesus compara aos convidados que recusam comparecer ao repasto de núpcias. Depois acrescenta: o Senhor, vendo isso, fez convidar todos os que se encontravam nas encruzilhadas, bons e maus. Ele queria dizer com isso que a palavra foi pregada a todos os outros povos, pagãos e idólatras, e que estes, a aceitando, seriam admitidos na festa em lugar dos primeiros convidados. Mas não basta ser convidado, não basta levar o nome de cristão, nem se assentar à mesa para tomar parte no celeste banquete. É preciso, antes de tudo, e como condição expressa, estar revestido com a roupa nupcial, quer dizer, ter a pureza de coração e praticar a lei segundo o Espírito. Ora, essa lei está inteiramente nestas palavras: fora da caridade não há salvação. Mas entre todos aqueles que ouvem a palavra divina, quão poucos há que aguardam e a praticam. Quão poucos se tornam dignos de entrar no reino dos céus. Por isso, Jesus disse: haverá muitos chamados e poucos escolhidos. Meus irmãos, este evangelho de hoje, com base nessa parábola do festim de núpcias, ele nos traz uma gama de informações. Ele nos permite avaliar o que nós estamos fazendo para podermos participar desse banquete. Mas vamos aos poucos. O banquete, festim de núpcias, Jesus ele trazia, através de parábolas, ensinamentos próprios para as pessoas daquela época. Temos que nos reportar para um tempo, quando nós ouvimos essas parábolas, dessa forma, numa forma simples, como um professor que usa da forma mais simples para chegar até seus alunos ao entendimento. Era o que o nosso professor universal fazia. Ele, nosso educador, o nosso irmão maior, o nosso governador deste planeta fez quando aqui esteve, nos seus ensinamentos necessários, tão que nos regozijam, que nos acalantam. Mas, antes de tecer só algumas considerações, porque o Evangelho, essa parábola, ela já é bastante esclarecedora, esse item 1 e esse item 2, apenas para nos esclarecer que o rei que traz aqui nessa parábola é o reino de Deus, aquilo que nós almejamos, aquilo que nós buscamos. E para chegarmos até ele, nós temos que fazer a nossa reforma moral. Para chegarmos até ele, nós temos que nos revestir da nossa roupagem de pureza, ter o nosso espírito puro, ter a nossa forma de auxílio aos irmãos, sem pedir algo em troca, nos doarmos. Tanto é que
O item 2 é finalizado, que fora da caridade não há salvação. E realmente não há. É aquela caridade pura. É o ensinamento que nos traz essa parábola. E a parábola, ela nos mostra que o rei, ele sai, manda o convite àquelas pessoas que ele entendia como necessárias a estarem, especiais a estarem naquela festa. E ele faz o convite e as pessoas simplesmente dizem que não vão. Quem são essas pessoas? É aqueles primeiros que vieram, que antecederam Jesus, que receberam os convites de Deus através dos ensinamentos, e não assimilaram o Evangelho dentro de si. Não transmitiram o Evangelho de uma forma correta. Pelo contrário, se apegaram às coisas materiais do dia a dia. Se apegaram a anseios de vaidade, anseios de fortuna. Entenderam, mal interpretaram. E ele não desiste, porque Deus não desiste de nós. Ele não desiste. E mais uma vez, enviou outros servos com ordem de dizer a sua parte aos convidados: eu preparei meu jantar, fiz matar meus bois, e tudo o que haverá feito cevar. Tudo está preparado, vinde às núpcias. Mas não se preocuparam em atender esse convite, esses convidados. Quem são esses convidados? Esses convidados eram aqueles que não dão importância ao chamado de Deus, ao chamado do Evangelho que chega até nós. Eles se preocupam com coisas do seu dia a dia, tanto é que aqui diz que eles foram fazer trabalhos, que eles foram cuidar de seus serviços, do seu comércio, e eles não estavam mais preocupados em ter do que ser. Isso não acontece, na verdade, na atualidade, mas chegamos já. Então, assim, aí o rei, com esses que não quiseram, que estavam mais preocupados, não deram tanta importância ao seu convite, ele mandou, teve a sensação de ira, mas a sensação de ira é uma metáfase, é uma espécie de metáfase, que é os que foi usada, porque Deus, ele não se fica irado, ele não se pelo contrário, ele é misericordioso. Mas essa ira que ele fala do rei ter ido, ter destruído as cidades e tal, é porque tem pessoas que são convidadas ao Evangelho de Cristo, mas só provavelmente atenderiam se houver uma punição, se houver uma obrigação, certo? Tenho que fazer isso, atender talvez o chamado, porque eu vou ser castigado se eu não atender esse chamado. Então, assim, essa ira que despertou nesse rei é uma metáfase, uma metáfase de linguagem que a gente usa. O Evangelho usa, Jesus usa através dessa parábola para chegar a entender que tem pessoas, tem irmãos que só seguem o Evangelho se houver uma punição, porque segue por uma obrigação. E Jesus não quer isso de nós, né? O Evangelho está aí para todos. O reino de Deus está aí para todos nós, mas nós não fazemos isso. De uns, se não forem obrigados, outros porque não dão tanto valor, só quando realmente precisam, recorrem, né? Mas ele sempre está lá. E, de igual modo, essas figuras utilizadas pelo Cristo é uma forma singular de chegar até o coração de cada um de nós. Essa
parábola das núpcias é porque o casamento nessa época cristã, que ele chegou para ensinar, ele era tido como uma coisa muito, uma comemoração especial. Mas Jesus utiliza essa figura de linguagem para transformar esse momento numa comunhão com Deus. Ele queria mostrar que com o casamento do ser humano, da pessoa que estava ouvindo aquela parábola, o casamento é com o reino de Deus, é com Deus em toda a sua plenitude. Alguns já entenderam o chamado de Jesus, alguns entendem já esse chamado de Jesus e aceitaram. Então, antes de qualquer coisa, quando acontece tudo isso, aí o rei diz assim, na parábola de Jesus: então mande o convite para todos indistintamente, mande para todos os lugares, bons ou maus, mas que eles venham, estejam no casamento. Aí tudo bem, ficou cheio as núpcias, essa festa, esse banquete ficou cheio de gente. Mas o rei detectou, olhou os seus convidados e viu que um deles não estava vestido adequadamente. Então assim, como? Mas como é que o rei, no meio de tudo isso, vai prestar atenção de alguém que não estava vestido adequadamente? Aí ele vai e mandou castigar esse que não estava vestido adequadamente. Prendeu-lhe os punhos e os pés, né? Aqui diz que ele atai-lhe as mãos e os pés, né? As mãos e os pés, e lançai-os nas trevas exteriores. Trevas exteriores, meus irmãos, é o mundo. Já que ele não aprendeu, ele não quis o meu convite de chegar ao reino dos céus, ele não se preparou, ele não deu a importância necessária a esse meu chamado. Então ele vai aprender, vá sentir o que a vida material, que é algo de uma importância muito sem, como é que eu posso dizer, de que não é algo tão importante quanto realmente o Evangelho de Cristo, porque nossa vida ela é volátil. Esse corpo é uma vestimenta, nós estamos emprestados, nosso espírito, mas o amor de Deus, o amor que nós possamos entender, ele é eterno. Nós somos seres imortais, espíritos imortais. E quando estamos encarnados, né, nós recebemos todos esses chamados do reino de Deus, pelo aprendizado, pelas nossas crenças. Todas as crenças, elas levam, qual é o objetivo? Elas levam ao reino de Deus. As crenças de luz. O Espiritismo vem nos mostrar que Jesus, ele ensinava por parábolas para que aqueles que tinham dificuldade de entender com o aprendizado, eles pudessem entender os exemplos. Dava exemplos. Toda pessoa que é convidada a ouvir uma história, ela vai parar e prestar atenção, né? Depois que ela ouve essa história, ela tira as suas conclusões. E quando ela tem a oportunidade de estar num grupo de discussão, de avaliação, né, de aprendizado, cada um dá a sua opinião e chega e faz o trabalho de uma conclusão, denominador comum.
mas juntos, né, na busca por aquele aprendizado, a gente consegue galgar elevação espiritual agora. Porque a gente recebe de Deus essa oportunidade de crescimento. A doutrina espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos traz esse esclarecimento. A doutrina espírita nos traz essas informações e que nos mostra que o banquete de Deus, ele está imposto na nossa vida todos os dias. Como a gente vai escolher se arrumar para se fazer presente, estar ali naquele banquete, recebendo toda aquela felicidade plena que eles nos prometem, são as nossas escolhas, né? Então, ele chama, muitos são chamados, poucos os escolhidos, mas não é preterição. As escolhas é porque a gente vai buscar, entendeu? A gente vai buscar. E a gente buscando, e a gente fazendo por onde, a gente consegue o reino tão almejado de Deus. Algumas pessoas já entenderam, né, o chamado de Jesus e o aceitaram. Quem entendeu, modificou-se pela reforma moral, né, individual, que nos é dada constantemente pelo aprendizado no nosso dia a dia. Como é que a gente se porta diante do convite que nos é feito constantemente? Como é que a gente se porta em relação a isso? A cada instante de nossas vidas, por Jesus. E os esclarecimentos que o Espiritismo nos dá, nós espíritas, nós trabalhadores, nós estudiosos da doutrina, aqueles que estudam o Evangelho, que também muitos estudam o Evangelho e não são espíritas. Mas como é que a gente se porta em relação a isso? Não é um chamado da espiritualidade? Não é um convite a um banquete de felicidade de Deus, do reino de Deus? Será que já pensaram em tudo isso? Com certeza vocês já pensaram em tudo isso, analisaram. E os espíritas principalmente, porque recebem os esclarecimentos, está codificado a doutrina, o Evangelho de Jesus, pela interpretação da doutrina espírita, dos espíritos, os esclarecimentos os espíritos nos dão. Tudo o que recebemos na vida é convite divino para que possamos avançar. Tudo que a gente recebe é um convite divino para que a gente possa avançar. A maneira como vemos a vida, com perseverança, acreditando, fazendo obras pela caridade, certo? É uma forma da gente acender a luz, a gente evoluir. A gente sabe que a Terra passa por um período de transformação, regenerando-se. Se a gente souber entender isso, assimilar, semeando o Evangelho dentro do coração da gente, a gente vai ter a oportunidade de se confraternizar nesse banquete. Vamos usar assim, nesse banquete de núpcias, que é um banquete de felicidade plena, ou seja, onde não haverá fome material nem fome espiritual. Alguns já terão a oportunidade de ser nessa vivência. Outros ainda só começaram a galgar o caminho, mas começaram, né?
Eu digo alguns porque a gente não sabe da vida, muitos, né? Da vida de cada um. Graças a Deus, nós temos exemplos. Nós temos um Chico Xavier, nós temos uma Irmã Dulce, nós temos uma Madre Teresa de Calcutá, nós tivemos Gandhi, né? Nós tivemos todos eles. Nós temos Buda, né? Na sua religião. Então, assim, na oriental. Então, assim, são exemplos. Eles conseguiram. Mahatma Gandhi, né? Eles receberam um convite, aceitaram, e participando do banquete, né? E graças a Deus, e aquela história. Então, porque todos nós, gente, todos nós, meus irmãos, seremos saciados com o amor de Deus. Ele é pleno. Deus é felicidade plena. Mas, Valma, e as vicissitudes da vida, aprendizado para o nosso crescimento moral. O que a gente vai fazer com esse aprendizado? Como é que a gente vai escolher crescer? É que nos vai permitir chegar ao reino de Deus. Mas Jesus está com a gente, Ele não nos deixa, Ele não nos desampara. Ele está aí, modelo e guia, caminho, verdade e vida. Você tem que escolher seguir. Porque o convite para as núpcias, para esse casamento com Deus, tá aí, direto. Ele passa na nossa vida, ele chega até os nossos corações, tá? Seja por aprendizado mesmo do dia a dia, seja pelas nossas escolhas, mas ele chega. O Evangelho tá aí para todos nós. Agora a gente tem que ter a capacidade de querer, a gente tem que buscar, a gente tem que receber o chamado, perseverar no aprendizado e querer não, e se fazer o escolhido. Porque a escolha que Jesus fala aqui nessa parábola, a escolha, muitos os chamados, poucos os escolhidos, é porque os poucos ainda não estão preparados, ainda não perseveraram para entender que aquilo que eles têm que fazer compete a eles próprios, a nós. Nós temos que ser servidores do Cristo, servidores de Deus e acolhedores da palavra de Jesus. Jesus trouxe-nos um esclarecimento simples. A gente sabe disso. É porque o nosso apego à matéria é tão grande ainda que nos limita. Complicado. Eu acho lindo que ele diz aqui que fora da caridade não há salvação. Caridade é amor em ação. Todo mundo sabe disso. Mas entre todos aqueles que ouvem a palavra divina, quão poucos há que aguardam e a praticam. Quão poucos se tornam dignos de entrar no reino dos céus. Por isso Jesus disse, haverá muitos chamados e poucos escolhidos. Quão poucos há dignos, quão poucos se tornam dignos. Então, que nós possamos nos tornar dignos, acolhendo o Evangelho dentro do nosso coração. Ele só quer isso de nós. Deus quer isso de nós.
E a gente, por mais que a gente relute, pode ser a pessoa mais incrédula do mundo. Como nós somos criações divinas, nós somos criação divina. O amor de Deus está dentro de nós. A fagulha dele está. As reencarnações nos permitem essa evolução, esse aprendizado. E o Evangelho, segundo o Espiritismo, vem nos mostrar isso. Então, por mais incrédulo que ele seja, ele chega até o reino dos céus. Demora, né? Para cada um o tempo, porque a gente é que tem que escolher, a gente é que tem que se capacitar, a gente é que tem que ser digno de estar no reino dos céus. Eu, particularmente, cada vez que eu leio isso, e mais lendo isso hoje, eu quero ser convidada. Agora, quem vai pedir um convite, quem vai exigir um convite, né? Que já, graças a Deus, já fui convidada, já aceitei, mas ainda falta muita coisa, muita coisa. Várias reencarnações. Mas a gente chega lá, a gente está tentando. Então, meus irmãos, que esse convite de Jesus, através dessa parábola do festim de núpcias, que esse banquete, que a gente possa ir, que a gente não recuse esse convite. E a gente trabalhe da nossa reforma íntima para que a gente possa estar sentado com Ele na felicidade plena, né? Que do reino de Deus. O reino de Deus é para todos nós. Nisso vocês não tenham dúvida. Ai, Valma, mas é muita dor, é muito sofrimento, é muito... Como a gente vai passar por isso? Perseverando, com a nossa fé. Esqueçam não, a fé move montanhas. Praticando a caridade, sendo pessoas honestas de bem, sabe? A caridade pura, puro de coração, colocando o amor em ação, que é a caridade. A gente vai vencer tudo, gente. A gente veio para ser feliz. O reino de Deus tá perto, não tá muito perto, próximo, ele tá ali. A gente é que tem que procurar ser digno para estar nele. Mas o banquete tá lá esperando a gente. Ele é renovado a cada vivência, cada dia, cada instante. Vamos participar dele, vamos começar. Vamos escutar, ouvir o chamado e atender. A gente vai passar por tudo isso para aprender. Já estamos aprendendo, já estamos nos fortalecendo, né? Porque não estamos sozinhos. Muita luz, muita paz no coração. Vamos agora elevar o nosso pensamento a Jesus. Vamos agradecer pelo convite. Senhor, eu sou a cada instante convidado ao vosso Evangelho. Que eu busque, Senhor, que nós possamos entender o seu chamado. Que eu possa, Senhor, aceitar com todas as imperfeições, com todas as vicissitudes, esse chamado. E eu possa estar nele, perseverando no bem, fazendo e praticando a caridade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pois só vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Assim seja. Gratidão. Fique em paz, muita luz, muitas bênçãos, saúde, se cuidem, se amem. E a prática do amor agora é necessária. Beijo no coração de todos vocês e um abraço virtual desta irmã. Muita luz, muita paz, gratidão.